Boa noite a todos. Boa noite, Sandra. Boa noite, Valmir. Boa noite a todos aqueles que estão a nos acompanhar, os internautas. Muita paz, muita harmonia, com grande alegria que nós voltamos a essa página virtual do GAEP para que nós possamos trazer informações que possam, de fato, tocar os nossos corações e possamos refletir. Bom, eu queria agradecer mais uma vez a Sandra por ter aceitado o nosso convite. Nós estamos aqui através do Grupo Espírita Eurípides Barçanufo, que é o GAEB, né? Grupo de Apoio Holístico Eurípides Barçanufo, e fazendo o nosso trabalho, né? O nosso papel de divulgação da doutrina espírita. A Sandra já é a nossa colaboradora. A Sandra é lá de Araraquara, que eu já tive o prazer de conhecer, interior de São Paulo. Ela atua lá na União Espírita Pascoal Grossi. E hoje ela vai apresentar para nós a live. Eu farei a leitura agora do livro Fonte Viva, a lição de número 45. O título, Somente Assim. A psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. Nisso é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Jesus, está lá em João, no capítulo 15, versículo 8. Em nossas aflições, o Pai é invocado. Nas alegrias, é adorado. Na noite tempestuosa, é sempre esperado com ânsia. No dia festivo, é reverenciado solenemente. Louvado pelos filhos, reconhecidos e olvidados pelos ingratos, o Pai dá sempre espalhando as bênçãos de sua bondade infinita entre bons e maus, justos e injustos. Ensina o verme a rastejar, o arbusto a desenvolver-se e o homem a raciocinar. Ninguém duvide, porém, quanto à expectativa do Supremo Senhor a nosso respeito. De existência em existência, ajuda-nos a crescer e servi-lo, para que um dia nos integremos vitoriosos em seu divino amor e possamos glorificá-lo. Nunca chegaremos, contudo, a semelhante condição simplesmente através dos 1000 modos de coloração brilhante dos nossos sentimentos e raciocínios. Nossos ideais superiores são imprescindíveis e, no fundo, assemelham-se às flores mais belas e perfumosas das árvores. Nossa cultura é, sem dúvida, indispensável e, em essência, constitui a robustez do tronco respeitável. Nossas aspirações elevadas são preciosas e necessárias e representam as folhas vivas e promissoras. Todos esses requisitos são imperativos da colheita. Assim também ocorre nos domínios da alma. Somente é possível glorificar o Pai quando nos abrimos aos seus decretos de amor universal, produzindo para o bem eterno. Por isso mesmo, o Mestre foi claro em sua afirmação, que nossa atividade dentro da vida produza muito fruto de paz e sabedoria, amor e esperança, fé e alegria, justiça e misericórdia,
em trabalho pessoal digno e constante, porquanto somente assim o Pai será por nós glorificado, e só nessa condição seremos discípulos do Mestre crucificado e redivivo. Então, essa foi a nossa leitura de abertura. Eu queria convidar agora a todos para que possamos fazer a nossa prece de abertura. Que nesse momento, né, a gente possa elevar nosso pensamento ao nosso Pai Maior, a toda a espiritualidade de luz, ao nosso Mestre Jesus, e o mentor espiritual da nossa casa também, Eurípides Barçanufo. Senhor Deus, Pai bondoso, mais uma vez nos reunimos aqui através das redes sociais, em seu nome, para mais uma divulgação da doutrina espírita. Hoje a nossa convidada, Sandra Fiore, pedimos a ela, Pai, toda a intuição necessária para que ela consiga apresentar para nós o trabalho de hoje. Que nós possamos estar bem tranquilos, com a nossa mente aberta, para que possamos absorver todas essas informações que nos serão passadas. E que elas possam, Pai, nos auxiliar no entendimento da nossa doutrina e da nossa caminhada diária. Pedimos também a Ti a bênção por todas essas pessoas que acompanham conosco neste momento. Pedimos também, Pai, por todos aqueles nossos irmãos que enfrentam dificuldades neste momento, seja na saúde do corpo físico, na saúde do espírito, financeiramente, amorosamente, seja qual ela for, Pai, que neste momento todos eles possam receber essas boas vibrações. Em especial a todos aqueles nossos irmãos em situação de rua, que neste momento também eles recebam o alimento do corpo físico e o alimento do espírito, distribuído por esses anjos que ainda existem em nosso país, que fazem esse trabalho digno e maravilhoso. Pedimos também que o Senhor envie seus mensageiros espirituais a cada lar representados aqui nesta noite, e que nós possamos receber, Pai, toda essa paz, essa tranquilidade, esse amor, essa fraternidade, para que possamos ter um bom convívio diário. Sendo assim, agradecidos mais uma vez por essa oportunidade, pedimos a vossa permissão, a permissão de toda a espiritualidade de luz, para iniciarmos a nossa live desta noite. Graças a Deus, que assim seja. Que assim seja. Sabe, daqui a pouquinho eu volto, tá? Fica à vontade. Obrigada, meu irmão. Mais uma vez, boa noite a todos, muita paz no coração. A Tânia está conosco, o Luiz Antônio está conosco, boa noite, sejam muito bem-vindos. E hoje nós vamos abordar o mal e o remédio. Na verdade, trata-se de um item lá no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Eu posso dizer que esse capítulo é um capítulo muito importante, porque Kardec reúne todas aquelas situações a qual nós passamos, obviamente, por estarmos no mundo de provas e expiações, que nos traz aflições, que nos levam à dor e nos levam ao sofrimento. Então, ele nos traz essas reflexões para que nós possamos, de fato, entender como lidar com determinadas situações. Então, nós vamos lá no item 19, e nós perguntamos, o mal e o remédio, o que de fato isso significa? É, na verdade, uma mensagem de Santo Agostinho, que está presente nesse capítulo. A título de curiosidade, apenas para que vocês saibam, Santo Agostinho, ele fazia parte da Pleiade de espíritos que trabalhava direto com o espírito de verdade. Vocês sabem que o espírito de verdade é Jesus. Pois bem, então havia uma Pleiade de espíritos que traziam essas informações
E Kardec também fazia parte dessa pleiade de espíritos, mas diferente, ele estava na matéria. E ele, então, o seu trabalho, a sua missão era reunir as informações, analisar as informações, buscar a universalidade dessas informações, porque não era através de um espírito, eram vários espíritos trazendo, às vezes, uma única pergunta, a qual Kardec fazia, e ele partia da dúvida para chegar à certeza. Então, Santo Agostinho era um dos espíritos que traziam essas informações, mas enquanto ele estava encarnado, ele foi um dos mais importantes filósofos e teólogos do cristianismo, sendo ali uma figura central no pensamento da patrística. Ah, Sandro, o que é a patrística? A patrística, na verdade, eram aqueles que eram chamados o pai, né, do cristianismo, ou seja, da Igreja Católica. Porque, na verdade, eram os filósofos, eram aqueles, né, que traziam informações acerca do seu pensamento sobre determinados assuntos da Igreja. Isso aconteceu na transição da Antiguidade, né, para a Idade Média, marcado por influência, né, dos primeiros padres, que foram chamados, esses padres de pai da Igreja, que traziam esses pensamentos para que, falando de vários assuntos, como, por exemplo, fé, por exemplo, como as pessoas deveriam se comportar, por que as pessoas sofriam, quer dizer, tudo acerca, né, da parte filosófica, podemos dizer. E Santo Agostinho, ele foi assim, um seguidor de Platão e também de Plotino, que foram dois grandes filósofos. Platão foi discípulo de Sócrates, e tanto Sócrates quanto Platão foram precursores da doutrina espírita. Então, Santo Agostinho, ele defendia e explicava a fé cristã, utilizando-se, olha só, a importância da razão, assim como ele utilizava-se também da filosofia grega, porque como filósofo e como seguidor de Platão, ele também utilizava-se da filosofia grega. E nós vamos ver várias mensagens, digamos, de Santo Agostinho, e uma delas nós vamos encontrar no Livro dos Espíritos, a questão 919 e 919A, quando ele fala, conheça-te a ti mesmo. Então, como nós estamos falando de dor e de sofrimento que é trazido nesse capítulo 5º, bem-aventurados os aflitos, é claro que ninguém gosta de sofrer, porém a dor é muitas vezes uma imposição educativa, usada para nos despertar para as nossas imperfeições. Então, a dor, ela vem como uma ferramenta para ajudar na nossa transformação. Porque enquanto espíritos ignorantes que ainda somos, nós precisamos aprender e também desenvolver as virtudes, desenvolver a moral, que é tão importante. Então, a tradução judaica cristã, ela valorizou muito o sofrimento como expiação. Mas a pergunta que talvez podemos dizer que vale $1 milhão, até quando nós precisamos sofrer? Joana de Ângeles, no livro Em O Despertar do Espírito, ela esclarece que a maturidade psicológica se dá pela experiência, pode ser uma experiência feliz, também uma experiência dolorosa, e que o ser emocionalmente estável mantém equilíbrio diante dos altos e baixos da vida. Então, veja, nós precisamos adquirir a maturidade psicológica. E como se consegue essa maturidade psicológica? Através das experiências, através das vivências. Como ela diz, podem ser vivências felizes ou podem ser vivências dolorosas. Nós precisamos, porque nós não conseguimos ainda manter um equilíbrio emocional. Mas a partir do momento que nós vamos adquirindo essas experiências e essa maturidade psicológica, nós vamos conseguindo estabilizar a nossa emoção, porque nós vamos continuar entre altos e baixos, enfrentando problemas, enfrentando as adversidades. As situações recorrentes, como a dor, são sinais de lições ainda não assimiladas, ou seja, nós ainda estamos distantes
de conhecer e de vivenciar as leis divinas ou as leis de Deus. Então, no distanciamento dessas leis, da não vivência dessas leis, muitas vezes isso se reverte em dor. Não é castigo. Deus não castiga. O que Deus faz é dar oportunidade para todos nós. Então, vejam, olha a oportunidade que nós estamos tendo de estarmos matriculados na escola da vida. Então, estando matriculados na escola da vida, nós vamos passando por adversidades. Mas Deus nos deu ferramentas importantes e uma delas é a inteligência para que nós possamos, diante das dificuldades, encontrar soluções, encontrar meios para aliviar aquilo pelas quais nós estamos passando. Então, quando nós mudamos as nossas respostas aos velhos desafios, quais seriam esses velhos desafios? Seriam aqueles que são recorrentes, ou seja, os nossos vícios, as nossas mazelas, porque nós sabemos que ainda trazemos o orgulho e o egoísmo que geram todos os outros vícios. Então, aquela pessoa que ainda é maledicente, que é intolerante, que é violenta, que é impaciente. Agora, quando nós entendermos e buscarmos essa mudança que é importante, aí sim, prova de que nós estamos vencendo o nosso maior inimigo. Porque o nosso maior inimigo não está à nossa volta. O nosso maior inimigo não é um espírito obsessor ou alguém que já deixou a matéria. O nosso maior inimigo está dentro de nós mesmos. São esses vícios que trazemos, os arquétipos que nós trazemos, que nós precisamos buscar entender, buscar conhecer para poder mudar. Por isso a importância do autoconhecimento. Então, o autoconhecimento, meus irmãos, exige coragem. Porque não é fácil nós admitirmos os nossos erros. Não é fácil admitirmos que somos egoístas, não é fácil admitirmos que somos preconceituosos, não é fácil adquirir que nós somos intolerantes. Então, não é fácil. Às vezes, nós vemos esses defeitos no outro, mas não gostamos de ver em nós. Por quê? Porque o orgulho é muito latente. Por isso que eu disse que é preciso ter coragem para fazer o autoconhecimento. É preciso sinceridade, é preciso disposição para reconhecer as nossas falhas sem desculpas, porque o que nós fazemos muito é tentar nos desculpar ou amenizar aquilo pelo qual nós fizemos, né? Ou justificar aquilo que fizemos. Lembra o que eu falei do Santo Agostinho, lá do Livro dos Espíritos, a questão 919A, conheça-te a ti mesmo? O que ele fazia? Ele disse que fazia, todo final do dia, uma reflexão sobre tudo que ele tinha feito durante o dia. E se nós começarmos a fazer isso, nós vamos ver que nós já estamos no estágio que fazemos mais coisas positivas do que negativas. Então, isso é um ponto a nosso favor. Mas, para isso, nós precisamos ter a coragem de ver. Por exemplo, eu sou uma pessoa que, de repente, não tenho paciência, eu sou uma pessoa que não gosto de enfrentar filas, então, alguém vem falar alguma coisa que eu não gosto, eu respondo. Então, é nessas horas que nós precisamos analisar os nossos comportamentos, observar as nossas reações que revelam muito das nossas fragilidades, os nossos medos, as nossas inseguranças, e muitas vezes não temos controle imediato sobre os acontecimentos externos, né? Aquilo que realmente nós estamos vivenciando, mas temos o poder de observar como reagimos a eles. É essa a oportunidade que nós temos, de fato, de nos conhecer, de saber até onde somos capazes de ir. Então, isso é autoconhecimento, é policiar os nossos atos. Então, quando não nos permitirmos esse olhar atento e importante, sem máscaras, porque o que nós fazemos muito é mostrar para os outros aquilo que nós somos. Vocês já ouviram falar da síndrome dos 50 metros? O que seria a síndrome dos 50 metros? São aquelas pessoas que vão no centro
Quando elas chegam a 50 metros do centro, elas se tornam boazinhas. Elas chegam no centro, nossa, meu irmão, meu querido amigo, e abraça todo mundo, fala baixinho, né? É a síndrome de 50 metros. Ou seja, nós temos que ser o que somos em todos os lugares. Dentro do centro, dentro do templo, dentro da igreja, dentro de casa, no trabalho, em qualquer lugar. Então, nós temos que tirar essa máscara e começarmos a perceber a impaciência disfarçada de firmeza, que são os desequilíbrios do poder, são aquelas pessoas que são autoritárias, que gostam de mandar, né? O orgulho mascarado de autoconfiança. Então, aparenta ter uma grande confiança em si mesmo, mas na verdade não tem. Na verdade, ela tem até baixa autoestima, mas o orgulho é muito latente. Então, tem um medo também camuflado de críticas ou agressividade, e são aquelas pessoas que são intolerantes. Então, a carência, muitas vezes, por trás da necessidade da aceitação, são aquelas pessoas que gostam de agradar aos outros, que ficam sempre elogiando. Nossa, como você é bonita, nossa, como você é legal, nossa, como você é uma pessoa especial. Para quê? Para agradar, para que a outra pessoa o aceite. Então, são essas análises que nós temos que fazer, porque tudo isso faz parte do quê? Do orgulho e do egoísmo que ainda trazemos. Então, essas reações são sinais das fragilidades morais e emocionais que ainda trazemos. E são elas que nos oferecem pistas valiosas sobre o que precisa ser transformado, educado, compreendido em nós mesmos. Por isso que é difícil nos analisarmos, por isso que é difícil o autoconhecimento. Nós precisamos nos amar, mas nos amar não no sentido de achar, olha, que eu sou melhor, que eu sou mais inteligente, que eu sei mais que o outro. Não, nos amar no sentido de cuidar deste corpo a qual nós temos, de buscar conhecimento, de buscar as virtudes, porque, na verdade, nós levamos para o outro lado, quando desencarnarmos, as conquistas morais, porque, como nós costumamos dizer, caixão não tem gaveta. Então, nos amar é também nos corrigir, é nos aceitar e nos modificar, reconhecendo que nós falhamos, porque somos seres humanos, ninguém acerta o tempo todo. Agora, nós temos que saber que nós falhamos e analisar essas nossas falhas. E saber também que nós, enquanto espíritos ainda imaturos que somos, estamos distante da verdade. Porque a minha verdade hoje pode se modificar, porque não é verdade. A verdade absoluta só tem um, é a verdade divina, a verdade de Deus. Tudo aquilo que nós sabemos pode se modificar. Então, aquilo que eu penso hoje, que eu acredito hoje, eu posso mudar amanhã. Eu, por exemplo, vim da Igreja Católica, eu nasci em berço católico, mas enquanto eu não tive contato com a doutrina espírita, eu acreditava em muitas coisas que o catolicismo pregava. Hoje, eu penso diferente, porque eu ampliei os meus horizontes, porque a doutrina espírita me responde todas as minhas indagações, todas as minhas dúvidas, porque ela abrange todas as áreas do conhecimento. Ela é uma doutrina pedagógica. Então, enfrentar o mal ou dificuldades pode, de fato, abrir portas para reflexões. Nós temos que buscar entender Jesus. E, olha, entender Jesus não é uma tarefa fácil. Por que não é uma tarefa fácil? Porque quando você pega as Escrituras, você vai ver lá nas Escrituras uma linguagem alegórica, figurada, que pode dar várias interpretações. Agora, quando Kardec resolveu trazer a moral para o livro que nós chamamos Evangelho segundo o Espiritismo, facilita muito a compreensão daquilo que Jesus quis dizer. Porque Jesus nada escreveu. Tudo aquilo que foi escrito 50 anos depois de Jesus.
Então, e naquela época, era passado de boca em boca. Então, o que vem fazer a doutrina espírita? Resgatar o cristianismo primitivo da forma como Jesus trouxe, de forma simples. Simples. E é isso que nós precisamos fazer. Então, Terezinha de Oliveira, a quem é uma espírita que eu tenho profunda admiração e que já está na pátria espiritual, ela costumava dizer: você quer entender Jesus? Conheça Kardec. Então, através do conhecimento da doutrina, eu consigo entender melhor Jesus. Então, através do conhecimento da doutrina espírita, hoje eu pego as escrituras, as escrituras, o Novo Testamento, eu consigo identificar muitas coisas ali que outros não conseguiram. Por quê? Porque eu tenho um pouco de base de conhecimento da doutrina. Então, eu sei que quando Jesus estava conversando com Nicodemos, ele estava falando de reencarnação. Eu sei que quando, no dia de Pentecostes, houve uma explosão mediúnica, quando os apóstolos falavam em várias línguas. O que é isso, se não um fenômeno mediúnico? Porque eles falavam em línguas estranhas, quando eles falavam em línguas estranhas, que não era a língua que eles conheciam, eram línguas de outros estrangeiros, mas eles falavam, nós chamamos de xenoglossia. Então, vejam como é importante conhecer a doutrina espírita. Mas a doutrina espírita não é uma doutrina para você ler um livro. É para você, cada vez que pegar o livro, tornar a ler novamente, e ler novamente, e ler novamente, porque cada vez que você vai ler, você vai ver com outro olhar. Você vai ver coisas nas entrelinhas que até então você não tinha percebido. Eu pego, às vezes, estou lendo agora a Gênese novamente, e os meus livros são todos rabiscados, são todos anotados. E cada vez que eu vou ler, eu vejo coisas que eu não tinha percebido. Por quê? Porque fui tendo um amadurecimento espiritual que vai me dando uma bagagem para eu entender melhor. Então, os obstáculos que nós enfrentamos na nossa vida são oportunidades justamente do quê? De amadurecimento, momentos para fortalecer a própria consciência, é termos resiliência, que é força de seguir em frente, porque temos, inclusive, esperança. Então, mesmo que os problemas possam ser difíceis, as adversidades e tudo mais, nós temos que seguir em frente. É aquilo, buscar mecanismos para poder aliviar aquilo que estamos passando. Nós precisamos, inclusive, aumentar a nossa autoestima, acreditando que nós temos potencial. Isso é a fé divina. Então, é acreditar que eu sou capaz. Eu sou capaz de sair dessa situação. Quando eu tive depressão, o médico falou uma coisa muito importante para mim. Sandra, descubra a chave que fez com que você entrasse na depressão. Analisar. E aí eu fiquei pensando, o que poderia ter acontecido na minha vida que me levou à depressão, que é uma doença. Inclusive, tomei remédio, mas quando eu descobri que era uma insatisfação com o trabalho que eu estava realizando. Eu estava tão insatisfeita com o trabalho que eu acabei entrando em depressão. E aí, quando eu voltei do médico, eu falei para ele, doutor, eu parei de tomar o medicamento. Nossa, não pode, você tem que tomar de forma... Tem que tirar gradualmente, não pode tirar tudo de uma vez. Mas ele falou, Sandra, quem te curou foi você, não foi o medicamento. Então, foi um esforço que eu fiz muito grande para sair dessa situação. E eu tendo a doutrina, que ela é pedagógica. Jesus é o grande psicoterapeuta da humanidade. Então, quando eu conheço Jesus, quando eu tenho fé divina, a fé num ser superior, mas também tenho fé humana, a fé em mim, eu vou ter esperança e vou conseguir seguir em frente. Então, nós temos, de fato, encarar esses desafios e obter essa bagagem espiritual. Então, nós devemos nos apoiar nas boas manifestações, sejam elas a fé, a meditação, companhias de pessoas que ofereçam um suporte emocional ou espiritual. Como é bom conversar com uma pessoa que é autoastral, que tem coisas positivas para nos dizer, ao contrário daquelas pessoas que são negativas. Você não consegue ficar muito tempo do lado de uma pessoa que só fica reclamando. Então, você fica para baixo, ela te derruba, sem contar que parece que elas sugam
a nossa energia. Então, nós temos que estar ao lado dessas pessoas que têm um suporte emocional ou espiritual que possa nos fornecer. É a boa conversa, é falarmos de coisas positivas e não ficarmos ao lado daquelas pessoas, como eu disse, que só reclamam, que usam da maledicência, que são intolerantes, que impõem as suas verdades, porque, nossa, hoje está difícil. Hoje eu tenho medo de colocar a minha opinião nas redes sociais, porque tem sempre alguém que discorda de forma mal educada, né? Faltando com a educação. Você não precisa concordar com o que o outro fala, mas você, no mínimo, tem que respeitar. Então, eu cheguei num ponto que eu não quero que ninguém pense como eu, respeito cada um, eu tenho a minha própria opinião, não fico preso à opinião dos outros, eu tento raciocinar e buscar o meu entendimento. E tem um ditado que diz, você quer ter razão, aliás, você quer ter paz ou você quer ter razão? Eu quero ter paz. Eu não preciso ter razão. Então, a paz é importante, ter a consciência tranquila. Então, você quer ter paz ou você quer ter razão? Então, vamos escolher ter paz. Não vamos ficar brigando. Essa polarização ridícula, né, de política que tem um lado do outro. Não, cada um tem o seu candidato. Vote no seu candidato. Não precisa forçar que o outro pense como você. É o respeito. Jesus veio ensinar a fraternidade. O que é fraternidade? É a irmandade. É vivermos juntos, nos respeitando. Nós não podemos esquecer que tem a lei de sociedade. Nós precisamos viver em conjunto, viver com o outro de forma harmônica. Então, nós precisamos focar no que há de bom na vida. Mesmo em meio às dificuldades, tomar medidas que estejam alinhadas com os nossos valores e com o propósito de superação, de superar aquilo que nós estamos passando. Então, as adversidades, os problemas que frequentemente enfrentamos, devem, de fato, nos forçar a reavaliar as nossas prioridades. Então, o que é prioridade para mim? É ser ou é ter? Porque ser é preciso buscar a moral, é preciso se autoconhecer, é preciso domar as suas más inclinações. Isso é ser. E o ter é a busca pela materialidade. Eu quero um carro novo, eu quero um iPhone novo, eu quero viajar, eu quero isso. Não que nós não possamos fazer isso, mas não podemos priorizar essas questões. É aquilo que eu disse, não é? O caixão não tem gaveta. Nós só vamos levar para o lado de lá aquilo que nós conquistamos moralmente. Inclusive, Jesus disse, onde estiver o seu tesouro, estará o vosso coração. Então, o que é mais precioso é onde o nosso coração está direcionado. Então, vejam, é nos lembrar que as coisas materiais ficam. O que nós vamos levar são as conquistas, né, as virtudes, o bem que nós fizemos, os bons sentimentos que nós desenvolvemos. Então, nós devemos nos ajudar a fortalecer a nossa determinação e aprender a lidar com o quê? Com algo que acontece muito conosco, o estresse e a pressão, porque o tempo todo nós estamos tendo a pressão por alguma coisa e muitas vezes nós nos estressamos com alguma coisa. Então, é saber lidar com tudo isso. Então, a verdade é que a dor e sofrimento são muitas vezes consequência do quê? Da nossa ignorância espiritual. O que Jesus disse? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O que nós temos que conhecer? Qual é a verdade que nós temos que conhecer? A verdade que ele trouxe. Porque eu não falei que a única verdade é a verdade de Deus e Jesus não é representante do Pai? Então, a verdade que ele traz. E ela vai nos libertar. Do que ela vai nos libertar? Do inimigo que nós trazemos dentro de nós. Ou seja, vai nos libertar de nós mesmos e, inclusive, da nossa ignorância. Então, a dor, nós podemos dizer que é inevitável. E cada um vai sofrer à sua maneira. Ninguém sofre igual ao outro. Cada um sofre, não dá para medir sofrimento. Quem sofre mais, quem sofre menos. Não dá, porque cada um é único. Então, pessoas passando pela mesma situação, cada uma vai sofrer de uma forma. Tem um ditado que eu aprendi quando eu era adolescente, que eu carrego comigo.
é um ditado que diz assim, todo mundo conhece aquele ditado, se a vida lhe der um limão, faça uma limonada, não é? Todo mundo conhece. É algo parecido com isso, né, que eu gravei e guardei para mim. Se a vida lhe der um pasto para pastar, o seu mérito está em não comer grama. Não é legal? Quer dizer, se a vida me deu um pasto, eu não vou pastar. O mérito já está no quê? Em buscar sair daquela situação, porque Deus me deu inteligência para isso. É isso que nós temos que fazer. No entanto, Paulo de Tarso, ele diz que nós não podemos desistir, quando ele disse que combater o bom combate, guardar a fé, seguirmos firme na caminhada. Então, vejam, quando ele diz combate o bom combate, ele combateu o inimigo que ele trazia dentro dele. Ganhando carreira, ou seja, não desistindo, mesmo diante de qualquer obstáculo que ficasse à frente dele. E guardando a fé, porque a fé foi a ferramenta para que ele combatesse o bom combate e ele continuasse o seu trabalho, que foi árduo, que foi difícil, ele foi perseguido, ele foi apedrejado, ele foi chicoteado. De Paulo passou por muitos problemas, mas ele não desistiu de servir a Jesus. Então, tudo tem uma razão de ser. Devemos encarar como oportunidade esses desafios, aprender a desenvolver os bons sentimentos e virtudes que são, por exemplo, a paciência, a compaixão, a resiliência, entre outras virtudes, nos ajudando a construir o quê? Aquilo que Jesus veio nos ensinar, a construir o reino de Deus. Então, para construir o reino de Deus, só se constrói através das virtudes. Então, é para isso que nós precisamos nos autoconhecer e buscar mudar as nossas atitudes. Imaginem, meus irmãos, na época da pandemia. Na época da pandemia, todo mundo sofreu muito, ficamos presos, usamos máscaras. Aqui na minha cidade não podia sair na rua. Eu fiquei muito tempo ficando em casa, eu só ia no supermercado e voltava para casa. E muitas pessoas ficaram assim, trabalhando, home office, então ficavam todos em casa. Foi, de fato, uma dor muito grande, que nós passamos uma situação muito complicada para todo mundo. Mas teve profissional, inclusive, da saúde, que trabalhava mais do que deveria, porque eram muitos os doentes que entravam no hospital, muitos deles adquiriram a síndrome de burnout, que é a síndrome do estresse, de tanto trabalho que eles tinham. Então, teve muitas pessoas que ficaram deprimidas, desenvolveram a depressão, a doença depressão. E depressão, como eu disse, é uma doença. E entre aqueles que adquiriram a depressão, que aumentou consideravelmente, muitos dos que tinham depressão acabaram optando, inclusive, diante da dor e do sofrimento, não suportando, muitos acabaram tirando a própria vida. Porque, como eu disse, cada um sente a dor de uma forma. Então, tem pessoas que têm depressão, não pensam, obviamente, em tirar a própria vida. Mas tem pessoas que têm depressão que parece para ela a dor tão intensa, tão forte, que ela quer matar aquilo que ela está sentindo. E ela acaba optando pelo autoextermínio. Então, houve um esforço imenso dos cientistas na busca de uma vacina, de um medicamento que pudesse nos curar, que pudéssemos ter uma vida normal. E hoje nós estamos levando essa vida normal. Hoje não precisamos mais usar máscaras. Né? Hoje, graças a Deus, não se ouve quase falar sobre o Covid. Mas muitos foram a óbitos naquela época. Mas aqueles que desencarnaram na época do Covid, não desencarnaram por causa do Covid. Desencarnaram porque encerrou-se um ciclo. Ninguém vai antes da hora. A pessoa, se não fosse o Covid, ia ser um infarto, ia ser um derrame, ou seja, muitos desencarnaram porque, na verdade, chegou o momento, de fato, deles retornarem à pátria espiritual. Quando a vacina saiu, muitas pessoas ficaram com medo de tomar vacina. Até hoje tem pessoas que não tomam a vacina porque acham que a vacina eles conseguiram fazer essa vacina com muita rapidez. Então, acabaram não tomando a vacina
e muitos acham que realmente ela poderia dar algum tipo de reação. Agora, vamos raciocinar, né? Vamos pensar da seguinte maneira. Se nós acreditamos num Deus de amor e de bondade, Deus nos ama o tempo todo. Deus nos ama até quando nós erramos. Deus nos ama. Então, se Deus é amor, se Deus é misericórdia, ele não nos abandona nunca. Alguém parou para pensar que Deus já estava, de alguma forma, preparando os cientistas para que eles descobrissem uma vacina rápida para acabar com essa pandemia a qual nós enfrentamos? Aí chegam algumas pessoas e dizem assim, mas ela pode dar reação. Você pode tomar uma aspirina, meu bem, e ter uma reação. O meu filho não podia tomar cataflã, ele é alérgico ao cataflã, ou seja, fechava a glote. Então, vejam, o que falta ao ser humano é fé. Nós não podemos esquecer que nós somos regidos pelas leis divinas, que tem as leis morais e as leis físicas. As leis morais é aquelas que nós precisamos conquistar, né, para que nós possamos evoluir. E as leis físicas, na verdade, é a ciência está ligada às leis físicas. Então, o homem de ciência, mesmo não sabendo, ele está estudando ou seja, as leis de Deus, as leis físicas, né, que faz parte das leis de Deus. Então, vejam, é preciso ter fé, é preciso acreditar. Quando eu vou no médico, se eu tenho algum problema, eu vou já pensando que o médico é bom. Já vou pensando que o medicamento que ele vai me dar vai fazer efeito. Essa é a fé humana, né? Nós precisamos ter essa fé, acreditar, porque a fé e a esperança ativam o nosso sistema imunológico para que nós tenhamos saúde. Por isso que nós precisamos ter fé. Agora, as dificuldades e aflições que enfrentamos devem nos tornar mais empáticos, mais solidários, promover a conexão e a compreensão entre as pessoas, não esquecendo que nós temos que viver e aprender a viver em fraternidade. Nós temos que aprender a desenvolver a compaixão pela dor alheia. É essencial que nós façamos isso, pois esse sentimento ele deve nos impactar de maneira profunda e nos sensibilizar. O Chico costumava dizer que quando ele tinha um problema, Emmanuel pedia para ele ir para a periferia. E quando o Chico ia para a periferia, aquela multidão rodeava, aquelas pessoas que não tinham o que comer, não tinham o que vestir, estavam doentes, né, precisando de medicamento. E aí, quando ele chegava em casa, ele pensava consigo mesmo, nossa, o que é a minha dor perto da dor dos meus irmãos? Então, o que nós temos que fazer? Começar a nos envolver com a dor alheia. Então, o mal, meus irmãos, que nos leva à dor, deve nos ajudar a aprender a lidar com as dificuldades, porque, como eu disse, a dor é uma ferramenta de aprendizagem. Nós precisamos aprender a ser resilientes. Ser resilientes é uma habilidade importante para enfrentar novos desafios que vamos enfrentar, de fato, no futuro. Não tenha dúvida quanto a isso. Nós vamos enfrentar, estarmos preparados para isso. Vejam, muitas pessoas, todos nós, perdemos algo, alguma coisa, ou alguém que, de repente, foi para a espiritualidade. É uma dor muito grande quando nós perdemos um ente querido. Eu não gosto muito de falar perda de entes queridos, porque, na verdade, nós não perdemos ninguém. O que acontece é que eles retornam primeiro, nos antecede à espiritualidade. Mas quando eles vão, nos causa uma dor muito grande. Nós entramos no luto. O luto é algo que é preciso vivenciar, porque são uma gama de sentimentos que nós temos que aprender com eles, para que nós possamos sair fortes dessa situação. Então, o luto, nós temos fases pelas quais nós passamos. Nós passamos pela negação, pelo isolamento, pela revolta, pela tristeza, até chegarmos aonde? A aceitação. Mas tem pessoas que não chegam à aceitação. Tem as pessoas que ficam no luto por muito tempo, e o luto tem prazo de validade.
Tem psicólogo que fala que é 2 meses, tem psicólogo que fala que é 3 meses, tem psicólogo que fala que é 1 mês. Tem que sair dessa situação, porque a nossa vida continua. Então, nós temos que aprender a lidar com isso. Caso não seja possível nós sairmos do luto, porque se não sairmos e continuarmos na negação, no isolamento, na revolta, na tristeza, e não chegar à aceitação, nós podemos adoecer. Nós podemos adquirir uma patologia, uma doença física, uma úlcera, uma gastrite, ou até uma depressão, ou um tipo de transtorno mental. Então, é preciso saber trabalhar os nossos sentimentos. No livro dos Espíritos, o Kardec questiona, inclusive, a origem do mal. E os Espíritos respondem que ele resulta da imperfeição dos seres humanos. Ou seja, o mal não é uma criação divina, mas sim a consequência da ignorância e do mau uso do livre-arbítrio. Ignorância, meus irmãos, não é no sentido pejorativo, mas como falta de conhecimento e vivência das leis de Deus. Então, vejam, o mal não existe. O que existe é a ausência do bem. Então, tem aquela pessoa que fala, eu não faço mal para ninguém, mas também não faz o bem. Então, nós precisamos fazer o bem para que nós possamos desenvolver os bons sentimentos. Nós não podemos ficar neutros nessa situação. Nós temos que tomar partido. Então, nós temos que, de fato, desenvolver, né, o bem, fazer a caridade. Qual que é a bandeira que a doutrina espírita levanta? Fora da caridade não há salvação. Então, as falhas e as ações prejudiciais resultam na nossa compreensão ainda fragmentada e do nosso desenvolvimento moral. As leis de Deus que estão escritas na nossa consciência precisam ser despertas, ou seja, nós trazemos conosco todas as leis, né, escritas na nossa consciência. Então, o que Jesus veio fazer? Despertar essas leis. O que a doutrina espírita veio fazer? Despertar essas leis. O que vem os missionários enviados pelo Pai à Terra? Despertar a nossa consciência. São aqueles que são exemplos para todos nós. Um Chico Xavier, um Divaldo Pereira Franco, uma Irmã Dulce, uma Madre Teresa de Calcutá, um Bezerra de Menezes, são espíritos de alta envergadura, não perfeitos, porque eles estão reencarnando, porque todos aqueles que reencarnam é porque ainda precisam adquirir alguma coisa, é preciso ainda aprender alguma coisa, mas são espíritos um pouquinho mais evoluídos, que são exemplos para todos nós. Então, o livre-arbítrio é o ponto central dessa reflexão, desse tema, o mal e o remédio. Então, todos têm capacidade de escolher entre o bem e o mal. Nós sabemos o que é certo e o que é errado. Basta apenas vivenciar. Por que será que nós não fazemos o que é certo? Muitas vezes, mesmo sabendo. E a nossa consciência já nos cobra, porque nós ficamos com remorso. Quando nós fazemos alguma coisa e nos arrependemos, é porque a nossa consciência já está nos cobrando quanto a isso. É importante considerar até o ponto que somos realmente responsáveis por aquilo, pelas nossas decisões e por aquilo que nós estamos passando, porque nós acabamos sofrendo influências externas, como o ambiente familiar. Imagine uma família desestruturada, uma criança que nasce numa família onde a mãe e o pai vivem brigando, vivem discutindo, né? E às vezes chega até a violência física. Como essa criança vai crescer? O que ela vai levar para a fase da adolescência, para a fase adulta? Pega uma pessoa que cometeu feminicídio, vê o que era na infância dela, o que ela passou na infância dela. Então, quando na fase da adolescência e na fase adulta, é reflexo, muitas vezes, de uma educação equivocada, daquilo que a criança viveu enquanto pequena. Por isso que nós dizemos que a educação tem que começar, não é quando se nasce, ou quando começa a ter 2 anos, 3 anos, que ela começa a falar. Na verdade, a educação começa no ventre da mãe. A mãe conversando com o filho, demonstrando carinho, demonstrando afeto, demonstrando que ele é bem-vindo, falando as coisas positivas, porque a criança sente. Faz uma regressão de memória num ser, para que ele volte no ventre da mãe. Ele vai dizer coisas que a mãe passou. Então, a educação tem que começar desde o ventre da mãe.
Então, as escolhas, muitas vezes equivocadas, podem ter consequências que não são imediatas ou evidentes no começo. Um gesto aparentemente pequeno pode impactar profundamente a vida de uma outra pessoa. Ou seja, aquela pessoa que tem o hábito da calúnia, da defamação, né? Ela pode, ou ela ouviu e repassa algo que ela não tem certeza se é verdade ou não. Então, a pessoa que está sendo caluniada, para ela, é um sofrimento muito grande, esse tipo de situação. Então, é um cuidado que nós temos que ter. Então, se alguém vem nos contar alguma coisa em relação a outra pessoa, fiquemos quietos. Não passemos adiante, porque não sabemos até que ponto aquilo é verdade ou não. Então, o conceito de mal, ele varia amplamente entre culturas e valores diferentes. O que uma sociedade considera negativo, para outros é normal. Por exemplo, as mulheres do Oriente Médio. Tem lugares que elas não podem sair, elas não podem conversar com ninguém. Tem umas que usam burca até. Para elas é um sofrimento, mas vejam só, para eles isso é normal e natural. E para nós isso é algo terrível, né? Nós não aceitamos esse tipo de coisa, mas é cultural. Então depende muito de cultura, né? De fato da sociedade. Agora, se o mal pode ser resultado da ignorância, da nossa imaturidade espiritual, à medida que adquirimos conhecimento e vamos nos comportando com as boas ações, nós nos tornaremos capazes de agir positivamente. Então, veja a importância do conhecimento, porque o conhecimento vai ajudar a nos transformar, mas nós precisamos nos esforçar para isso, porque não basta só saber. É preciso saber o que fazer com aquilo que você sabe, refletir sobre as nossas ações e termos, de fato, responsabilidade diante daquilo que fazemos. Então, o sofrimento pode, de fato, agir como um catalisador para a evolução moral, né, de cada um de nós. Então, esse processo de autoconhecimento e reconhecimento das nossas falhas pode, de fato, promover o desenvolvimento moral significativo. De fato, o mal, ele leva a dor e sofrimento e se assemelhando ao conceito de remédio amargo, que, embora difícil de engolir, é essencial para a cura, ou seja, para as nossas enfermidades, porque nós trazemos ainda uma alma enfermiça, né? Nós trazemos as mazelas na alma e ela precisa ser curada. Então, muitas vezes, esse remédio amargo é necessário para que nós possamos, de fato, nos transformar. E o remédio, para nos ajudar também a sair dessa situação, porque o remédio amargo, muitas vezes, é a dor a qual eu estou me referindo. Mas também existe um outro remédio que pode também nos curar, que é o Evangelho. É conhecer o Evangelho e a vivência do Evangelho. Então, a doutrina espírita, ela ensina que o bem é destino final da humanidade. Deus é soberanamente bom e justo. Então, o mal é transitório, ele vai desaparecer à medida que nós vamos evoluindo. Portanto, meus irmãos, o mal que causa as aflições, as dores, pode atuar como um remédio temporário para também despertar as nossas consciências, nos fazendo ver as coisas por um outro ângulo. Principalmente, enxergar com os olhos da alma, que é isso que está, de fato, nos faltando. Ao superarmos esses desafios, nós aprendemos sobre a nossa própria força e capacidade que nós temos, o que, de fato, vai nos preparar para a vida futura. Porque, com certeza, nós precisamos nos fortalecer, porque outros problemas virão. Então, nós precisamos nos amadurecer espiritualmente. Então, esses ensinamentos que nós vamos adquirindo, isso vai nos encorajando a um olhar para as adversidades, né? E as oportunidades que nós vamos tendo para a nossa ascensão espiritual. Porque hoje nós somos melhores do que ontem e amanhã seremos melhores do que hoje. O mal e o remédio que se torna amargo quando não o combatemos, ou seja, quando nós não combatemos o mal que ainda trazemos em nós. Então, nós devemos, através das reflexões,
despertar as nossas consciências para buscar o caminho que nos levará àquilo que Jesus veio nos ensinar, a construir o reino de Deus. Nós temos que lembrar que a vida é feita de escolhas. Então, as nossas escolhas, meus irmãos, precisa ser com responsabilidade. Nós precisamos ter cuidado, na verdade, com aquilo que fazemos, porque aquilo que fazemos tem consequência. Então, vamos fazer o bem, vamos ficar atento àquilo que fazemos, mas, principalmente, vamos conhecer Jesus, porque Jesus está muito nos lábios das pessoas. Jesus está muito em moda, mas Jesus não está no coração e no comportamento, e é isso que nós precisamos. Agradeço a todos que estiveram conosco essa noite. Fica aqui meu abraço fraterno. Um agradecimento ao Gaeb, que nos permitiu que essa noite estivéssemos para trazer essa reflexão. E eu convido a todos, portanto, para que nós possamos nos unir e nos elevar até Deus, nosso Pai, e Jesus, nosso Mestre, agradecendo por todas as oportunidades, para que os espíritos superiores que trabalham em nome do amor possam estar ao nosso lado, nos inspirando, nos intuindo, fortalecendo a nossa fé, para que nós possamos continuar trilhando este caminho que Jesus veio nos ensinar com força, com determinação e, principalmente, com amor no coração. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.